Oi! Eu não sei como foi a repercussão no primeiro episódio do Cartucho Pirata. Eu entrei no vídeo apenas uma vez, no minuto em que ele foi lançado, para fazer um comentário engraçado. Eu não sei se o vídeo teve algum comentário, não sei se ele teve milhares de visualizações, eu não sei se ele foi polêmico, se pediram para eu parar de produzir. Esse é só o meu trabalho. Eu tenho 6 episódios mais um para entregar. Só o futuro me dirá o que acontecerá com esse programa. Eu tenho pensado bastante no programa nas últimas 2 semanas em que eu estive fora do meu ambiente de trabalho. Imagino que tenha tido um relativo sucesso, porque meus chefes já pediram renovação para uma temporada extra de spin-offs, o Cartucho Pirata X e o Cartucho Pirata Zero, projetos ainda meio embrionários. Estejam antenados em nosso programa. O próprio Bruce me disse que o vídeo estava bom. Eu não reassisti ao vídeo depois de editá-lo, pois eu sou bastante desapegado. A única crítica que chegou até mim é que o som estava muito baixo. E agora? Eu pensei em algumas coisas enquanto escrevi o roteiro deste vídeo. 1. A edição do episódio de Facade é ridícula. Talvez eu não devesse me apressar tanto na edição. Talvez eu deva aprender After Effects afinal. Algumas imagens não aparecem no vídeo. Deus sabe por quê. 2. Eu não explico direito o que é Facade. Eu deveria ter começado esta série com um jogo mais tradicional para vocês entenderem o meu fluxo de consciência de forma gradativa. Não foi o caso. Eu gosto de Facade porque ele deixa meu fluxo de consciência livre. É um jogo estranho que só jogando você aprende. Facade é menos complexo que Talking Tom, mas eu imagino que alguém nos comentários do episódio tenha reclamado que eu não expliquei o que é Facade. Eu tenho pelo menos 5 minutos do vídeo dedicados a explicar o que é Facade. 3. Eu não capturei a gravação da minha própria gameplay. Isso limita bastante o que eu consigo mostrar. Eu não pude mostrar um plano de 30 segundos da prateleira do apartamento de Facade porque não tinha esse plano no YouTube. Esse problema eu não tenho como reverter por enquanto. Edição e roteiro eu prometo continuar aperfeiçoando, mas eu não tenho uma placa de captura. Dragon Quest XI, game que dá origem ao programa de hoje, até saiu para PC, mas eu tenho uma cópia para o PlayStation 4. Dragon Quest XI também sofre de outro problema. Ele requer pelo menos 60 horas de gameplay para zerá-lo. Eu joguei Dragon Quest XI muito antes de cogitar produzir esta série. Eu não vou jogar mais 60 horas só para mostrar o que eu quero. Vocês entenderão de qualquer forma. Esse vídeo poderia ser um looping de 10 minutos do primeiro teaser de Dragon Quest XI que minha missão estaria cumprida. Vocês iriam querer jogar o jogo. Se vocês quiserem me ajudar para as próximas produções, mandem uma placa de captura para mim. Eu terei o prazer de jogar ao vivo os jogos dos programas seguintes. Eu prometo jogar até Gun ao vivo para satisfazer os meus mecenas. Eu leio um livro ao vivo, eu encaro minha parede. Eu não vou criar um canal, eu não quero vincular minha imagem a lugar nenhum, eu sou apenas um operário do vídeo. Já enrolei demais. Óbvio que o primeiro vídeo foi ruim, mas eu ainda não tenho consolidado a minha forma de me expressar. Mas eu sei mais de videogame que a maioria dos grandes youtubers, e o problema é seu se você ainda não percebeu isso. Você provavelmente nunca percebeu que Dragon Quest é a melhor franquia de RPG de todos os tempos. Que ponte boa, né? Às vezes eu acho que eu me dou bem como apresentador. Eu deveria ter um talk show. Uma breve história antes de eu comentar a respeito de Dragon Quest. Acho que é durante o segundo episódio que eu devo começar a revelar momentos de minha intimidade que pouco tem a ver com o que vamos falar no diante. Eu desde criança jogo videogame. Meu pai tinha um Nintendo 64, e até meus 6 anos esse foi nosso videogame em casa. Tínhamos apenas 3 cartuchos: Super Mario 64, o meu jogo favorito de criança, GoldenEye 007, o jogo favorito do meu pai, e Mario Kart 64, jogo favorito das crianças mais velhas do meu prédio que vinham até meu apartamento tarde da noite. Alguns quarteirões da minha casa havia uma videolocadora chamada Asa Delta, onde alugávamos jogos de Nintendo 64, como Banjo-Kazooie, que cunhou o nome do meu cachorro, Donkey Kong 64, que era para ser o nome do meu cachorro, Power Rangers Lightspeed Rescue, que deve ser o nome de algum cachorro, e Banjo-Tooie, um jogo de Nintendo 64. Eu gostava muito desses jogos em especial. Quando eu tinha 7 anos, voltando do colégio lá pro fim da tarde, eu só conseguia pensar no 5º mundo de Banjo-Kazooie que eu tinha acabado de desbloquear. Quando cheguei em casa, recebi a terrível notícia de que meus pais haviam vendido o Nintendo 64. Foi uma dor tão insana que eu consigo mensurar matematicamente até hoje. Passou um tempo que, devo ser sincero, não lembro se foram dias, semanas ou meses,
mas eu ganhei um PlayStation 2 de aniversário. Até esse dia, eu nunca tinha parado para pensar o que era um PlayStation, nem mesmo um GameCube, muito menos um Xbox. Eu não sabia o que era a Sony, eu só conhecia a Nintendo. Naquele dia de 2007, eu liguei meu PlayStation 2, que veio com pelo menos uma dezena de jogos piratas, sem saber o que estava por vir. Eu nunca tinha ouvido falar no Crash, no GTA, no Resident Evil, mas principalmente, eu nunca tinha ouvido falar em Final Fantasy. Se você souber um pouquinho sobre a história dos videogames, você provavelmente sabe que o Nintendo 64 foi um grande fracasso, que foi disfarçado pela Nintendo pelo lançamento de 5 jogos bastante revolucionários. Você muito provavelmente também sabe que o Nintendo 64 tem tantos jogos revolucionários quanto RPGs, e nenhum de seus RPGs é revolucionário. Eu até 2007 nunca tinha jogado algo parecido com um RPG, nem mesmo Pokémon, que eu só fui conhecer alguns anos depois quando ganhei o Nintendo DS. Em 2007, com meu PlayStation 2, eu finalmente teria a oportunidade de jogar Final Fantasy, ou Shin Megami Tensei, ou Persona, ou até mesmo Dragon Quest. E eu não joguei nenhum deles, mas eu joguei muito Crash, GTA e Resident Evil. Eu continuei sem saber o que era um RPG. Eu joguei todos os Pokémons até então, sem me tocar que aquilo era uma franquia de RPG. Eu só me toquei que Final Fantasy existia quando eu vi um AMV de Final Fantasy VII com Charlie Brown Jr. Quando eu ganhei um computador próprio, eu comecei a baixar emuladores loucamente, e quando comecei a aprender inglês, fui jogar jogos como Chrono Trigger, Super Mario RPG e, finalmente, Final Fantasy. Eu tenho a impressão que as pessoas ao meu redor me acham um fã de RPG. Eu joguei os 9 primeiros Final Fantasy. Eu joguei Suikoden 1, 2 e 3. Eu tenho Xenoblade Chronicles para 3 plataformas. Eu joguei 9 Final Fantasies. Eu até mesmo jogo Dungeons & Dragons há pelo menos 10 anos já. Eu só nunca tinha jogado Dragon Quest. Chega de falar de mim, vamos falar sobre a crítica de jogos. Supondo que você já esteve em outro vídeo no YouTube sobre qualquer um dos 11 jogos de Dragon Quest, você provavelmente ouviu alguém dizer que Dragon Quest é um sucesso no Japão e que a franquia nunca teve sucesso no Ocidente. Os 7 primeiros jogos saíram como Dragon Warrior, alguns ficaram apenas no Japão. A franquia não teve o mesmo respaldo cultural direto, como foi o caso de Chrono Trigger, um RPG para Super Nintendo escrito por Yuji Horii com artes de Akira Toriyama, ambos chefes criativos de Dragon Quest. O Dragon Quest V, também para o Super Nintendo, é discutivelmente tão bom quanto Chrono Trigger. Chrono Trigger é indiscutivelmente melhor que uma porção de jogos. Eu inclusive diria que é um dos melhores jogos de todos os tempos. Mas disso tudo você já sabia. Sabia inclusive que Dragon Quest XI foi a tentativa mais bem sucedida da Square Enix de vender Dragon Quest ao Ocidente. Estaria o Ocidente desesperado por RPGs? Desesperados, meus amigos, eram os brasileiros que contam de forma quase folclórica que jogavam Final Fantasy VII no PlayStation em japonês, por saberem que estavam diante do melhor jogo de todos os tempos. Meu caro público, Final Fantasy VII pode até ser impressionante, mas nada me convence que um adolescente é capaz de zerar um jogo, nem mesmo Paciência Spider, em japonês. No entanto, eu acredito que as pessoas, em 2022, finalmente estão dispostas a sacrificar algumas dezenas de horas de sua vida para um teste de paciência, que resultará numa experiência transcendental de estar diante de uma real obra de arte. Passados 50 anos desde que o primeiro console foi lançado, o público finalmente passa por uma reformulação de pensamento crítico e deixa de ver os jogos de forma puramente recreativa. Finalmente, um game como Death Stranding vai ser recebido criticamente como um paralelo interativo aos filmes de Chantal Akerman. Eu gosto de Chantal Akerman tanto quanto Death Stranding, mas isso não deixa de fazer existir pessoas que assistem 30 segundos de qualquer um dos dois sem ter vontade de perfurar os próprios olhos ou arrancar os polegares. Eu gosto de me divertir, mas eu também gosto de ser recompensado por experimentos longos que transformam tarefas laborais em momentos gratificantes. Agora, você também tem a impressão que alguns criadores de conteúdo, ou até mesmo colegas seus, forçam a barra para justificar a existência de um jogo como Death Stranding ou um jogo como The Longing? Jogos longos talvez sejam vistos por youtubers como este que vos fala como uma medalha de honra ao mérito por ter passado 70 horas encarando o monitor jogando Persona 2. A crítica, eventualmente, vai se tornar uma arte tão importante quanto o que é resenhado. Meu vídeo sobre Facade é melhor que Facade. A escrita crítica é uma performance, e às vezes é preciso tomar um lado que não necessariamente é o que te sacia.
Death Stranding não te sacia de forma natural e é algo diferente do habitual em um jogo. Isso chama a atenção de criadores de conteúdo. Death Stranding pode ser uma maravilha, eu acho ele uma obra-prima, mas ele é um prato cheio para o público deturpá-lo graças às suas qualidades, assim como foi Modern 3, Half-Life ou Dragon Quest. O primeiro Dragon Quest foi publicado pela Enix em 1986 e foi recebido de forma bastante intensa pelo público japonês. Você sabe que todo Dragon Quest é o mesmo jogo desde 1986, não adianta eu fingir que isso é alguma novidade para vocês. Dragon Quest XI é uma das melhores e piores características de Dragon Quest I. Dragon Quest é o RPG mais tradicional de todos os tempos. O combate é o mesmo desde os anos 80, desconsiderar Dragon Quest 9 e 10. Dragon Quest dispensa tempo morto, Dragon Quest é uma elipse. As sidequests de todos os jogos da franquia são 2 pontos no mapa que conversam na imaginação do jogador. Qualquer sidequest que remeta minimamente a Death Stranding ou a Facade é desenhada da maneira mais harmoniosa possível, em que não se possa ter 1 minuto de tédio. Nem o grind é capaz de provocar tédio. Jogar um RPG como Dragon Quest se torna tão natural e viciante quanto roer as unhas. Sua cabeça entra em um estado de transe tão profundo que você é capaz de tomar as decisões mais importantes de sua vida enquanto visita as cidades mais bem arquitetadas da história dos videogames. Todos esses elogios podem ser atrelados a qualquer Dragon Quest. Quer dizer, eu acho que sim, eu não joguei todos eles, mas fica um mistério no ar. Um jogo como Death Stranding é o oposto, é a preocupação durante todos os segundos de gameplay. Dragon Quest é tipo lavar louça, é difícil de começar, mas é a única tarefa na sua vida que você tem a certeza de que vai terminar. Mas por que eu escolhi Dragon Quest? Uma franquia que eu comecei a jogar em 2021, que nenhum amigo meu conhecia, que cada jogo precisa de horas e horas da sua vida para completá-lo, que poucos espectadores do cartucho pirata devem ter jogado. É preciso falar um pouco mais sobre a crítica de games e sobre mim para responder isso. Entre 2013 e 2017, eu fui o feliz dono de um Wii U. Infelizmente, o Wii U, ao contrário do Nintendo 64, não recebeu 5 jogos revolucionários que mudaram o cenário cultural pré-existente. Ele recebeu apenas um, no dia de seu funeral, e ele se chama The Legend of Zelda Breath of the Wild. No entanto, eu não possuo uma cópia de Breath of the Wild para o Wii U, apenas para o Switch. O Wii U conseguiu ser mais irrelevante que o Nintendo 64. Pelo andar da carruagem, você pode perceber que meu amor pela Nintendo, motivada pela vontade do meu pai de jogar GoldenEye, me levou a caminhos tortuosos ao longo da minha vida, incluindo criar um programa sobre videogames. O Wii U não deve ter mais que 10 jogos bons em sua biblioteca, eu tenho uns 30 no meu armário. Por anos da minha juventude eu fui um alienado que o consumo de videogames se limitava a jogos de plataforma no Wii U e lapsos de vício de quando eu voltava a jogar League of Legends. No meio disso, eu passava por episódios de mania semelhantes aos que hoje eu uso para escrever esses roteiros, onde eu baixava ROMs de jogos, onde eu descobria RPGs como Shadowrun e Grandia, RPGs que baixei, joguei 15 horas consecutivas no mesmo dia e abandonei. O videogame era e deve ser um prazer. Não havia comprometimento com zerar jogo algum, eu só queria me divertir. Eu nunca vou zerar Diablo 3 porque eu já tive o suficiente dele em uma noite apenas. Paralelamente aos Skies of Arcadia e Breath of Fire, eu tentei ser músico, mas isso não importa pra hoje. Em 2017, ano que eu comprei o Nintendo Switch, eu entrei pra faculdade. Tentei me tornar sem qualquer sucesso um homem da academia, um homem da crítica. Eu fui incapaz, mas tentei encarar cada obra artística ao meu dispor de maneira séria, tentando extrair o que havia de mais profundo nela. Talvez a tentativa de amadurecer tenha me feito um rapaz que buscava a todo momento ter opiniões sobre as coisas. Para ter opiniões sobre coisas, eu tinha de consumir elas. Para opinar sobre tudo, eu precisava consumir tudo. O crítico e o acadêmico são essencialmente catalogadores, que precisam estar no controle de tudo e ter um acervo com tudo. Eu tenho um acervo de jogos, também tenho um de filmes, de disco, e eu sou incapaz de manter aquilo tudo vivo. Eu tentei ter uma opinião sobre coisas que fugiam do meu alcance. As 60 horas de Suikoden 3 não cabiam em um dia, mas eu fazia caber para eu poder opinar sobre o jogo. Durante minha adolescência, popularizaram-se os vídeo-ensaios do YouTube que variavam sobre qualquer assunto existente. De repente, eu vi a necessidade de acompanhar o fluxo de consumo de centenas de pessoas. Eu tinha de jogar todos os jogos do ano, os jogos do passado, os filmes do ano, os filmes do passado, as séries do ano, as séries do passado, os discos do ano, os discos do passado. Eu nunca li muitos livros. Subitamente, eu precisei voltar para Shadowrun e Grandia, que eu havia deixado pela metade na minha adolescência.
Eu precisava emitir uma opinião baseada na minha ansiedade social de ser desinteressante. Eu devia ter pontos de vista, ter um posicionamento pouco popular. Eu precisava ser diferente das pessoas. Dentro disso, eu tive que finalmente encarar os 11 Dragon Quest. Sim, jogos longos causam um mal-estar absurdo. A sensação de encarar uma pia cheia de louças depois de uma ceia de Natal onde nenhum de seus amigos estavam conscientes o suficiente para ajudá-lo é péssima. E eu joguei Shin Megami Tensei, Persona, Final Fantasy. Eu me tornei um crítico. Incapaz de produzir, eu virei um rapaz de opiniões, que passava segurança, que era eficiente e que precisava jogar os 11 Dragon Quest, por mais que cada um deles durasse mais que 50 horas. Essencialmente, eu me tornei uma pessoa atualizada, que estava ligado às novas tendências e linhas de pensamento da humanidade. Ou pelo menos tentava. Eu tenho uma porção de textos horrorosos por aí na internet que só comprovam que meu ponto de vista era uma colcha de retalhos de outras opiniões alheias. Mas eu tinha um posicionamento. Eu tinha listas de melhores do ano para todos os assuntos possíveis. E Dragon Quest persistiu na minha vida. Eu comecei pelo 11, e ao contrário do meu habitual, não o devorei, não o joguei do início ao fim em uma sentada. Eu joguei blocos ao longo de 2021 e 2022, onde entre cada um deles eu me inspirava em jogar jogos antigos. Até que eu estava jogando outros jogos que não eram Dragon Quest, jogos que apenas me interessavam. Alguns eu larguei, alguns eu continuei, então eu voltava para Dragon Quest XI. Eu joguei Death Stranding dessa maneira. Admito que não zerei Death Stranding até hoje, mas ele foi o jogo que se alinhou à minha crítica da razão dos games, um manifesto estranho sobre aproveitar o tempo de maneira ociosa. Death Stranding foi uma revelação sobre meus vícios comportamentais. Eu larguei todos os meus planos depois de ver que eu estava desperdiçando minha vida jogando um jogo sobre caminhar no apocalipse. Eu finalmente estava desperdiçando tempo de forma prazerosa. Eu voltei a andar de bicicleta por prazer, e não para manter meu corpo eficiente. Tentei a partir de então me manter cego enquanto há lançamentos de jogos, séries e filmes. Eu não preciso da ansiedade eterna de me manter atualizado. Nem Dragon Quest. Dragon Quest está há 30 anos sendo o mesmo jogo, completamente desatualizado. E eu continuo jogando Dragon Quest XI, um jogo perdido no tempo. Eu continuo sem voltar a jogar Diablo 3. Oi, obrigado por aguentar até aqui. Sei que foi um vídeo bastante íntimo. Sei que ele não teve uma conclusão, nem muitos comentários diretos sobre Dragon Quest. Eu só espero que você deixe de consumir tudo para se sentir-se suficiente. Minha recomendação para hoje é que você pare de ver alguns canais de vídeo ensaio e resenha no YouTube. Que tal ficar só por aqui no Cartucho Pirata? Acho que seria legal você não seguir nenhuma recomendação de consumo minha e apenas ir fazer o que você quiser. E quem sabe você vai lavar a louça hoje, ao invés de deixar para seu pai ou para sua mãe. É o primeiro problema que você pode resolver hoje mesmo. Eu espero que você não queira jogar Dragon Quest só porque eu te mandei jogar. No mais, muito obrigado pela sua paciência. Acompanhe o TMG nas redes sociais e um abraço. Olá! Meus financiadores do programa não ficaram satisfeitos com o episódio de hoje. Realmente, assistindo o vídeo finalizado até aqui, deu pra perceber que destinei nem 20% do roteiro para falar sobre Dragon Quest XI. Estão conversando nos corredores do Túmulo Goblin sobre o cancelamento de meu programa. Por favor, não me façam pedir emprego no... Então me foi oferecida uma última chance, uma reformulação do vídeo original, onde eu falo sem desvios sobre minhas coisas favoritas em Dragon Quest XI. E eu não sou um maluco de negar, mas ao invés de jogar minhas 40 horas de roteiro, gravação e montagem do vídeo original fora, essa lista será apenas um segmento adicional. Me pediram para não enrolar, então vamos em frente com 1. A história. A história é tão simples que poderia passar na programação matinal de um canal infantil e até mais desatenta das crianças entenderia a trajetória e motivação dos 7 protagonistas. Eu era a criança mais desatenta na minha creche, e eu fiquei vidrado nos acontecimentos de Dragon Quest XI, que ocorrem de maneira episódica e bem espaçada. Dragon Quest XI é muito melhor que Dragon Ball Super. 2. Os personagens. Uau, Bruno, você gosta da história dos personagens de um jogo? Eu achei que você iria elogiar principalmente a relva e a mobília. Além dos personagens de Dragon Quest serem os clichês mais inusitados que você pode imaginar, eles mecanicamente são muito impressionantes e muito bobos. Você em combate joga com um grupo de 4 personagens, mas 3 deles ficam na reserva esperando uma oportunidade de ajudá-lo. Veja-os como seus amigos. Cada um deles tem uma quantidade obscena de sinergias e escolhas para se tornarem diferentes entre cada gameplay. De qualquer forma, esse deve ser o sistema mais simples de criação de personagem em um RPG nos últimos 20 anos. Até Pokémon, se você sentar para analisar, possui uma rica lista de opções só para uma coisa boba como cruzar 2 animais. Em Dragon Quest, você só pode escolher se a menininha se veste de javali e usa um chicote ou uma lança, mas eu gosto muito dessas opções. 3. É impossível jogar Dragon Quest com pressa. É mais do que necessário explorar cada cantinho de cada cidade. Eu não conheço ninguém que rushou Dragon Quest XI, nem mesmo alguém que zerou em poucos dias. Eu só conheço gente que demorou a jogar Dragon Quest durante anos. Eu demorei aproximadamente 6 meses só para chegar na metade do jogo.
Você vai visitar cada cidade centenas de vezes, e você vai gostar disso. Você vai querer catar as medalhinhas, conversar com cada NPC. 4. A trilha sonora é boa. Pelo menos na versão definitiva do jogo. 5. As cidades são muito bonitas. Tem muitos personagens. Você vai se envolver em conspirações locais e muitas vezes vai pensar sozinho: uau, isso parece um anime. As casinhas são muito legais. 6. Os monstros são legais. E são os mesmos desde 1986. Você pode até achar que isso significa falta de criatividade de Akira Toriyama, mas tenho certeza que você se sente confortável entrando em restaurante e lendo em uma placa, funcionando desde 1986. 7. Eu gosto de acampar. Eu gosto muito do minigame da Forja, de ver os personagens descansando, de dormir. 8. Eu não gosto muito do modo 2D, mas ele existe, a maioria das pessoas gostam. 9. Esse jogo me fez entender que tudo tem o seu tempo. 10. O cassino. Pronto! Agora que cumpri minhas tarefas legais, está entregue o segundo episódio do programa Cartucho Pirata. No próximo programa, vamos investigar como jogar um videogame do século XX em sua versão definitiva. A resposta é clara: jogar Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Mas a gente vai falar de Deja Vu, A Nightmare Comes True, um jogo com um título um pouco menos bonito que o de Dragon Quest XI. Aproveita enquanto eu ainda tenho laços comerciais com o canal TMG e tenho o dever de entregar 6 mais 1 vídeos pra você. Eu já tenho o plano de fazer algo ao vivo para o programa de número 4, mas isso vai depender de você que está me assistindo mandar 40 mil reais no Pix do TMG. Eu hoje não tenho nada para recomendar não, só gostaria de falar um pouco menos sobre Facade no episódio 3. E quem sabe parar de mexer tanto no meu celular. Eu recebi uma notificação segunda-feira que eu fiquei uma média de 6 horas no celular durante a semana passada. E eu achei isso muita coisa, e talvez eu fique mais ainda no computador, e você talvez fique muito mais que eu. Então... É isso, pessoal. Quem puder curtir esse vídeo, deixar um comentário, vai ajudar bastante o canal a crescer e fazer o meu chefe ganhar mais dinheiro sem me dar um aumento. Não deixe de entrar no nosso Discord para eu te ignorar, nossa Twitch, TikTok, Instagram, Vine, Tumblr, WeRuddit, Pinterest e todos esses sites que eu tô tentando não entrar mais. No mais, um abraço do seu amigo BHL.